Espere, será que uma simples moeda de 50 centavos do Brasil esconde um grande segredo? Brasileiro, alguns colecionadores dizem que moedas raras de 50 centavos, especialmente com detalhes incomuns ou erros, já foram vendidas por preços incríveis. Será que uma está no seu bolso agora? Verifique suas moedas com atenção, esse mistério pode te surpreender. A moeda de 50 centavos do Brasil de 2002 faz parte da segunda família do real, introduzida em 1998 para modernizar o conjunto de moedas em circulação no país. Essa série trouxe novos desenhos, materiais e padrões técnicos que continuam sendo utilizados até hoje. Embora milhões de moedas de 50 centavos tenham sido produzidas ao longo dos anos, algumas unidades específicas do ano de 2002 apresentam erros de cunhagem que despertam grande interesse entre colecionadores. Dependendo do tipo de erro e do estado de conservação da peça, certos exemplares podem alcançar valores entre R$ 42.325 e R$ 110.455 no mercado numismático. A moeda de 50 centavos de 2002 é produzida em aço inoxidável, material que lhe dá uma coloração prateada característica e grande resistência ao desgaste. A peça possui aproximadamente 23 milímetros de diâmetro, peso oficial em torno de 7,81 gramas e bordo serrilhado. Essas especificações técnicas são fundamentais para identificar possíveis erros de fabricação, pois qualquer diferença significativa no peso, no diâmetro ou no alinhamento pode indicar que algo ocorreu de forma diferente durante o processo de produção. No anverso da moeda aparece a figura de José Maria da Silva Paranhos Júnior, mais conhecido como Barão do Rio Branco, uma das personalidades mais importantes da diplomacia brasileira. Ele foi responsável por resolver diversas questões de fronteira do Brasil no início do século XX, consolidando o território nacional. Ao lado de sua imagem aparece a inscrição Brasil, além de elementos gráficos inspirados na bandeira nacional. No reverso da moeda está o valor facial 50 centavos, acompanhado de linhas diagonais decorativas e do ano de cunhagem 2002. Esse padrão visual segue o design estabelecido para toda a segunda família do real, que combina elementos históricos com um estilo gráfico moderno. A produção dessas moedas envolve várias etapas industriais altamente controladas. Primeiro, grandes chapas metálicas são laminadas até atingir a espessura correta. Em seguida, máquinas especiais recortam discos metálicos chamados planchetes. Esses discos passam por limpeza e tratamento térmico para garantir uniformidade na estrutura do metal. Depois disso, são enviados para as prensas de cunhagem, onde recebem o impacto das matrizes que transferem o desenho do anverso e do reverso para o metal. Apesar do controle de qualidade rigoroso, algumas falhas podem ocorrer durante esse processo. Um dos erros mais conhecidos encontrados na moeda de 50 centavos de 2002 é o chamado erro de Planchet. Esse tipo de erro ocorre quando o disco metálico utilizado possui espessura incorreta ou composição diferente da especificação oficial. Em alguns casos, o disco pode ser mais fino ou mais espesso do que o padrão, resultando em uma moeda com peso diferente dos 7,81 gramas esperados. Esse detalhe pode ser identificado utilizando uma balança digital de precisão. Outro erro bastante procurado pelos colecionadores é a cunhagem descentralizada, também chamada de off-center. Esse erro acontece quando o disco metálico não está perfeitamente alinhado na prensa durante a cunhagem. Como resultado, parte do desenho da moeda parece deslocada para um lado ou incompleta. Em alguns casos, uma área da moeda permanece lisa, sem gravação. Quanto maior for o deslocamento do desenho, maior costuma ser o interesse dos colecionadores. A dupla cunhagem é outro tipo de erro que pode ocorrer durante o processo de fabricação. Esse defeito acontece quando a moeda recebe duas impressões da matriz em posições ligeiramente diferentes. O resultado pode ser observado como duplicação de letras, números ou detalhes do desenho. Em moedas de 50 centavos de 2002, esse efeito pode aparecer no número 50, nas letras da palavra centavos ou nos detalhes do retrato do Barão do Rio Branco. Também existem casos de cunhagem fraca, que acontecem quando a pressão aplicada pela prensa não é suficiente para gravar todos os detalhes da moeda com nitidez. Nessas situações, partes do desenho podem parecer suavizadas ou incompletas. Embora algumas falhas desse tipo sejam relativamente comuns, certos exemplares bem preservados podem despertar interesse entre colecionadores. Outro erro raro que pode aparecer é o reverso invertido.
Em uma moeda normal, quando você segura o anverso na posição correta e gira a moeda verticalmente, o reverso aparece alinhado. No caso do reverso invertido, ao girar a moeda o verso aparece de cabeça para baixo ou fora do alinhamento esperado. Esse tipo de erro é incomum nas moedas brasileiras modernas e pode aumentar bastante o valor da peça. Além do tipo de erro encontrado, o estado de conservação da moeda é um fator extremamente importante na definição do valor final. Na numismática, as moedas são classificadas em diferentes níveis de preservação. Entre os mais conhecidos estão MBC, muito bem conservada, soberba e flor de cunho, sendo esta última a classificação mais alta, indicando que a moeda praticamente não circulou. Uma moeda com erro raro e em estado flor de cunho pode alcançar valores muito superiores. A raridade específica do erro também influencia diretamente no valor da moeda. Alguns erros podem ter ocorrido em maior quantidade durante a produção, enquanto outros são extremamente raros e existem em pouquíssimos exemplares conhecidos. Quanto mais raro for o erro identificado em uma moeda de 50 centavos de 2002, maior tende a ser o interesse de colecionadores e investidores. Outro fator importante é a certificação numismática. Muitas moedas raras passam por análise de especialistas que confirmam a autenticidade do erro e registram suas características. Uma moeda certificada geralmente tem maior credibilidade no mercado e pode alcançar preços mais altos em leilões especializados. Existem muitos relatos de colecionadores que descobriram moedas raras simplesmente examinando moedas antigas guardadas em casa. Em muitos casos, a descoberta começa quando alguém percebe um detalhe incomum, como duplicação de letras, desalinhamento do desenho ou diferença no peso. A partir daí, a moeda pode ser analisada com mais cuidado. Para examinar moedas com maior precisão, recomenda-se utilizar lupa de aumento, iluminação adequada e uma balança digital de precisão. Comparar a moeda suspeita com outro exemplar comum do mesmo ano também pode ajudar a identificar diferenças importantes. Embora milhões de moedas de 50 centavos de 2002 tenham sido produzidas para circulação normal, algumas poucas unidades com erros de cunhagem escaparam do controle de qualidade da Casa da Moeda do Brasil. Essas moedas raras se tornaram peças muito procuradas no universo da numismática. Dependendo do tipo de erro identificado, da raridade da falha e do estado de conservação da moeda, certos exemplares podem alcançar valores impressionantes que variam aproximadamente entre R$ 42.325 e R$ 110.455 entre colecionadores. Isso mostra que até mesmo uma moeda aparentemente comum pode esconder grande valor histórico e numismático. Ao observar atentamente moedas antigas, é possível encontrar detalhes raros que transformam uma simples peça de circulação em um verdadeiro tesouro para colecionadores. A moeda brasileira de 50 centavos de 2005 faz parte da segunda família do real, série introduzida oficialmente em 1998 para modernizar o conjunto de moedas em circulação no país. Embora seja uma moeda bastante comum e frequentemente utilizada em transações diárias, alguns exemplares específicos dessa peça se tornaram extremamente valorizados no mercado numismático devido à presença de erros de cunhagem raros. Dependendo do tipo de erro, da raridade e do estado de conservação, certos exemplares já foram avaliados entre R$ 37.450 e R$ cifrão 03.305. Para entender por que essa moeda pode atingir valores tão altos, é importante conhecer primeiro suas características originais. A moeda de 50 centavos de 2005 foi produzida pela Casa da Moeda do Brasil e segue o padrão visual estabelecido para a segunda família do real. Ela é fabricada em aço inoxidável, o que lhe dá uma aparência prateada característica. A moeda possui aproximadamente 23 milímetros de diâmetro e peso médio de cerca de 7,81 gramas. O bordo é serrilhado, um detalhe que ajuda na identificação da peça e também facilita o reconhecimento ao toque. Esses detalhes técnicos são muito importantes para colecionadores, pois qualquer variação significativa pode indicar um possível erro de fabricação. No anverso, a moeda apresenta o retrato do Barão do Rio Branco, José Maria da Silva Paranhos Júnior, importante diplomata brasileiro responsável por resolver diversas disputas territoriais do Brasil no início do século XX. O retrato é acompanhado por linhas diagonais estilizadas e pela inscrição Brasil. No reverso, encontra-se o valor facial 50 centavos, o ano de cunhagem 2005 e a representação da constelação do Cruzeiro do Sul,
Elemento presente em várias moedas da série do real. Embora milhões de moedas de 50 centavos tenham sido produzidas naquele ano para atender à circulação nacional, algumas unidades saíram da linha de produção com defeitos técnicos, conhecidos na numismática como erros de cunhagem. Esses erros são especialmente valorizados porque tornam cada moeda diferente do padrão normal. Um dos erros mais conhecidos nessa moeda é o erro de cunhagem descentralizada, também chamado de off-center. Esse defeito acontece quando o disco metálico não está perfeitamente alinhado dentro da prensa no momento da cunhagem. Como resultado, parte do desenho pode aparecer deslocada ou incompleta. Dependendo da porcentagem de deslocamento, a moeda pode apresentar áreas lisas onde o desenho deveria estar. Exemplares com esse tipo de erro são muito valorizados, principalmente quando o valor facial ou a data ainda permanecem visíveis. Outro erro bastante procurado é o erro de dupla cunhagem. Esse defeito ocorre quando a moeda recebe duas impressões do cunho durante o processo de fabricação. Isso pode acontecer se o disco metálico se mover ligeiramente após o primeiro impacto da prensa e receber um segundo golpe. O resultado pode ser a duplicação de letras, números ou detalhes do desenho. Por exemplo, o número do ano ou as letras da palavra Brasil podem aparecer duplicados ou com uma leve sombra ao lado. Outro tipo de defeito possível é o erro de cunho quebrado. Esse problema ocorre quando o molde metálico utilizado para estampar o desenho apresenta rachaduras ou desgaste excessivo. Quando isso acontece, pequenas linhas ou relevos extras aparecem na superfície da moeda. Essas marcas não fazem parte do design original e indicam uma falha no equipamento de produção. Em alguns casos, essas linhas podem atravessar parte da moeda e formar padrões curiosos que chamam a atenção de colecionadores. Também existem casos de planchet defeituoso. O planchet é o disco metálico utilizado para fabricar a moeda antes da cunhagem. Se esse disco apresentar falhas de laminação, impurezas na liga metálica ou pequenas bolhas, essas imperfeições podem permanecer visíveis após o processo de cunhagem. Esses defeitos podem criar texturas irregulares ou pequenas cavidades na superfície da moeda, algo que especialistas conseguem identificar com relativa facilidade. Outro erro que pode aparecer nessa moeda é o chamado reverso invertido. Esse defeito ocorre quando os cunhos utilizados para gravar os dois lados da moeda não estão perfeitamente alinhados. Quando a moeda é segurada na posição correta e girada verticalmente, o lado oposto aparece em posição invertida ou rotacionada. Embora esse tipo de erro seja relativamente raro, ele pode aumentar significativamente o valor da moeda quando confirmado como defeito original de fábrica. Além dos erros de cunhagem, o estado de conservação da moeda é um dos fatores mais importantes para determinar seu valor no mercado numismático. Na numismática, as moedas são classificadas em diferentes níveis de conservação. Uma moeda considerada MBC, muito bem conservada, apresenta desgaste moderado, mas ainda mantém boa parte dos detalhes visíveis. Uma moeda classificada como soberba apresenta poucos sinais de circulação e conserva grande parte dos relevos originais. Já a classificação flor de cunho representa moedas que praticamente não circularam. Elas mantêm o brilho original da cunhagem e todos os detalhes perfeitamente preservados. Esse é o estado mais valorizado pelos colecionadores. Quando uma moeda de 50 centavos de 2005 apresenta um erro raro e também está em excelente estado de conservação, seu valor pode aumentar significativamente. Por esse motivo, alguns exemplares já foram avaliados entre R$ 37.450 e R$ 103.305 em negociações especializadas. Outro fator importante que influencia o valor é a raridade do erro específico. Alguns defeitos podem ocorrer apenas em pequenas quantidades durante a produção. Quando o problema é identificado pela Casa da Moeda, o processo de fabricação é ajustado rapidamente, fazendo com que poucas moedas com aquele erro escapem para a circulação. Com o passar dos anos, muitas dessas moedas acabam sendo perdidas, danificadas ou descartadas, o que reduz ainda mais o número de exemplares disponíveis para colecionadores. Nos últimos anos, o interesse por moedas raras brasileiras aumentou bastante. Muitas pessoas começaram a revisar moedas antigas guardadas em casa e descobriram que algumas delas podem valer muito mais do que o valor indicado na peça. Se alguém acredita ter encontrado uma moeda rara como essa, o ideal é procurar um especialista em numismática ou uma casa de leilões especializada em moedas. Esses profissionais podem analisar a peça com equipamentos adequados e confirmar se o erro é autêntico. Também é importante evitar limpar ou polir a moeda.
A limpeza pode danificar a superfície metálica e reduzir significativamente o valor da peça para colecionadores. O mais recomendado é guardar a moeda em um estojo protetor ou cápsula apropriada, evitando contato com umidade, poeira ou substâncias químicas. A moeda de 50 centavos de 2005 com erro de cunhagem demonstra como pequenos detalhes no processo de fabricação podem transformar uma moeda comum em um item extremamente raro e valioso. Mesmo sendo originalmente uma moeda de baixo valor facial, certos exemplares se tornaram verdadeiros tesouros dentro do universo da numismática. Por isso, observar atentamente as moedas que passam pelas mãos pode revelar descobertas surpreendentes. Uma simples moeda recebida no troco pode esconder um valor histórico e financeiro muito maior do que se imagina. Assim, a moeda brasileira de 50 centavos de 2005 continua sendo uma peça fascinante para colecionadores e um excelente exemplo de como história, raridade e erros de cunhagem podem transformar um pequeno objeto cotidiano em um item altamente valorizado no mercado numismático. A moeda brasileira de 50 centavos de 2009 faz parte da segunda família do real, série introduzida oficialmente em 1998 para padronizar o sistema monetário metálico do país. Essa família de moedas trouxe novos desenhos, melhor durabilidade e maior segurança contra falsificações. Apesar de ser uma moeda extremamente comum e presente no cotidiano dos brasileiros, alguns exemplares específicos dessa peça ganharam grande destaque no mercado numismático devido à presença de erros de cunhagem raros. Dependendo do tipo de erro e do estado de conservação, certas unidades podem atingir valores impressionantes que variam aproximadamente entre R$ 35.290 e R$ cifrão 94.565. Para entender melhor o motivo dessa valorização, é importante conhecer primeiro as características originais da moeda. A moeda de 50 centavos de 2009 foi produzida pela Casa da Moeda do Brasil e possui composição em aço inoxidável, o que lhe dá a aparência prateada característica dessa denominação. A moeda possui aproximadamente 23 milímetros de diâmetro, peso médio de cerca de 7,81 gramas e bordo serrilhado. Esses detalhes técnicos são muito importantes para colecionadores e especialistas, pois qualquer variação significativa nesses parâmetros pode indicar a presença de um erro de fabricação. No anverso, a moeda apresenta o retrato do Barão do Rio Branco, José Maria da Silva Paranhos Júnior, um dos mais importantes diplomatas da história do Brasil. Ele foi responsável por importantes negociações internacionais que ajudaram a definir as fronteiras brasileiras no início do século XX. Ao lado do retrato aparecem linhas diagonais estilizadas que fazem parte do padrão visual da série. Além da inscrição Brasil. No reverso, encontra-se o valor facial 50 centavos, acompanhado do ano de cunhagem 2009 e da representação da constelação do Cruzeiro do Sul, elemento gráfico presente em várias moedas da família do real. Embora milhões de moedas de 50 centavos tenham sido produzidas naquele ano para circulação nacional, algumas unidades saíram da linha de produção com falhas técnicas, conhecidas na numismática como erros de cunhagem. Esses erros são extremamente valorizados porque tornam determinadas moedas únicas ou muito raras. Um dos erros mais conhecidos nessa moeda é o erro de cunhagem descentralizada, também chamado de off-center. Esse defeito ocorre quando o disco metálico não está perfeitamente alinhado dentro da prensa no momento em que o desenho é estampado. Como resultado, parte do design pode aparecer deslocada ou incompleta. Dependendo da porcentagem de deslocamento, a moeda pode apresentar áreas lisas onde o desenho deveria estar. Exemplares com esse tipo de erro são muito valorizados, principalmente quando o valor facial ou a data ainda permanecem visíveis. Outro erro bastante procurado é o erro de dupla cunhagem. Esse defeito acontece quando a moeda recebe dois impactos do cunho durante o processo de fabricação. Isso pode ocorrer se o disco metálico se mover ligeiramente após o primeiro impacto da prensa e receber uma segunda impressão. O resultado pode ser a duplicação de números, letras ou detalhes do desenho. Por exemplo, o número do ano ou partes das letras da palavra Brasil podem aparecer duplicados ou com uma leve sombra. Outro tipo de defeito possível é o erro de cunho quebrado. Esse problema ocorre quando o molde metálico utilizado para estampar o desenho apresenta rachaduras ou desgaste excessivo. Quando isso acontece, linhas extras ou pequenos relevos aparecem na superfície da moeda. Essas marcas não fazem parte do design original e indicam uma falha no equipamento de produção.
Em alguns casos, essas linhas podem atravessar partes do desenho e criar padrões curiosos que despertam grande interesse entre colecionadores. Também existem casos de planchet defeituoso. O planchet é o disco metálico utilizado para fabricar a moeda antes da cunhagem. Se esse disco apresentar falhas de laminação, pequenas bolhas ou impurezas metálicas, essas imperfeições podem permanecer visíveis na moeda final. Esses defeitos podem criar texturas irregulares ou pequenas cavidades na superfície da moeda, características que especialistas em numismática conseguem identificar com relativa facilidade. Outro erro que pode ocorrer é o chamado reverso invertido. Esse defeito acontece quando os cunhos utilizados para gravar os dois lados da moeda não estão perfeitamente alinhados. Quando a moeda é segurada na posição correta e girada verticalmente, o lado oposto aparece em posição invertida ou rotacionada. Embora esse tipo de erro não seja muito comum, ele pode aumentar significativamente o valor da moeda quando confirmado como defeito original de fábrica. Além dos erros de cunhagem, o estado de conservação da moeda é um dos fatores mais importantes para determinar seu valor no mercado numismático. Na numismática, as moedas são classificadas em diferentes níveis de conservação. Uma moeda considerada MBC, muito bem conservada, apresenta desgaste moderado, mas ainda mantém boa parte dos detalhes visíveis. Uma moeda classificada como soberba apresenta poucos sinais de circulação e conserva grande parte dos relevos originais. Já a classificação flor de cunho representa moedas que praticamente não circularam. Elas mantêm o brilho original da cunhagem e todos os detalhes perfeitamente preservados. Esse é o estado mais valorizado pelos colecionadores. Quando uma moeda de 50 centavos de 2009 apresenta um erro raro e também está em excelente estado de conservação, seu valor pode aumentar significativamente. Por esse motivo, alguns exemplares já foram avaliados entre R$ 35.290 e R$ 94.565 em negociações especializadas. Outro fator que influencia bastante o preço é a raridade do erro específico. Alguns defeitos podem ocorrer apenas em pequenas quantidades durante a produção. Quando o problema é identificado pela Casa da Moeda do Brasil, o processo de fabricação é rapidamente corrigido, fazendo com que poucas moedas com aquele erro escapem para a circulação. Com o passar dos anos, muitas dessas moedas acabam sendo perdidas, danificadas ou descartadas. Isso reduz ainda mais a quantidade de exemplares disponíveis para colecionadores, aumentando sua raridade. Nos últimos anos, o interesse por moedas raras brasileiras cresceu bastante. Muitas pessoas começaram a revisar moedas antigas guardadas em casa e descobriram que algumas delas podem valer muito mais do que o valor indicado na peça. Se alguém acredita ter encontrado uma moeda rara como essa, o ideal é procurar um especialista em numismática ou uma casa de leilões especializada em moedas. Esses profissionais podem analisar a peça com equipamentos apropriados e confirmar se o erro é autêntico. Também é importante evitar limpar ou polir a moeda. A limpeza pode danificar a superfície metálica e reduzir significativamente o valor da peça. Para colecionadores. O mais recomendado é guardar a moeda em um estojo protetor ou cápsula apropriada, evitando contato com umidade, poeira ou substâncias químicas. A moeda de 50 centavos de 2009 com erro de cunhagem mostra como pequenos detalhes no processo de fabricação podem transformar uma moeda comum em um item extremamente raro e valioso. Mesmo sendo originalmente uma moeda de valor baixo, alguns exemplares se tornaram verdadeiros tesouros dentro do universo da numismática. Por isso, observar atentamente as moedas que passam pelas mãos pode revelar descobertas surpreendentes. Uma simples moeda recebida no troco pode esconder um valor histórico e financeiro muito maior do que se imagina. Assim, a moeda brasileira de 50 centavos de 2009 continua sendo uma peça fascinante para colecionadores e um excelente exemplo de como história, raridade e erros de cunhagem podem transformar um pequeno objeto cotidiano em um item altamente valorizado no mercado numismático.